Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esse livro aqui, ó, Dispensacionalismo, né? Crenças especiais e mitos comuns, do autor Michel Vlach, né? É da editora Peregrino. Vamos dar uma olhadinha nele aí? Então roda o vídeo aí. Então pessoal, eu estava procurando um livro, né? Que falasse um pouco sobre o dispensacionalismo, mas não de uma forma convencional como a gente está acostumado, né? E aí eu achei esse livrinho aqui, ó, não é muito grosso, mas é um livro assim bem interessante para quem está querendo entender um pouco sobre o dispensacionalismo, de uma forma mais abrangente, né? Não tão específico, vamos dizer assim, mas de uma forma geral, tá? Aqui é o autor, né? É o Michel, né? Vlach. Esse livro aqui ele vai trazer, ele é separado em algumas partes. Tá mostrando aqui no índice. E o que eu achei bem interessante nele é a forma, né, que ele aborda, que ele faz aqui, as suas colocações, né? Eu vou ler aqui esse trechinho aqui que eu achei bem interessante. Ele diz assim: quando avaliamos a validade de um sistema de teologia, nós precisamos ser muito cuidadosos em distinguir aquilo que é parte dos ismos daquilo que é parte dos istas. Em outras palavras, nós precisamos separar o que pertence à teologia e o que pertence ao teólogo. Caso contrário, correremos o risco de culpar o sistema por um crime que ele não cometeu e acusá-lo de ensinar algo que ele não é inerente a ele. Eu achei bem interessante, né, essa colocação, que isso abre aqui um mar de possibilidades, né, não só nesse livro, nesse assunto, mas em outros também. Aqui eu vou mostrar um pouco do índice, né? Ele é dividido pela história do dispensacionalismo, as crenças essenciais do dispensacionalismo, mitos sobre o dispensacionalismo, perguntas e respostas sobre o dispensacionalismo e a conclusão, né? Pode ver que não é tão grande, é 100 páginas, só que nem sempre é a página inteira falando sobre o assunto. A bibliografia também, além de ter lá no final, também tem nas folhas, né? E aí ele vai trabalhar essa questão, né, sobre aonde está firmado, né, o dispensacionalismo, por que o dispensacionalismo é muito criticado às vezes. Ele faz algumas comparações, né, sobre a teologia do pacto também, e ele vem destrinchando, né, e o que eu achei bem interessante nele é que ele fala aqui sobre, ele vai falar um pouquinho sobre a história do dispensacionalismo, tal, vai fazer algumas ligações, né? Sobre Scofield também vai falar bastante, né? As ramificações e tudo mais. É bem legal. Crenças essenciais do dispensacionalismo. Então ele vai falar sobre essas crenças, né, que são essenciais. A gente pensa que é só que as crenças especiais são os 7, né? As 7 dispensações e o arrebatamento da igreja, né? No pré-tribulacionismo. Mas aqui ele diz que esses dois não são essenciais. E aí ele vai trazer o que é essencial para o dispensacionalismo, na visão dele aqui, né? Ele traz, ó, tudo marquei aqui e tal. Isso é bem legal, bem interessante. Ele vai falar sobre tipos que existem, né? Israel nacional não é um tipo que é substituído pela igreja. Ele vai trabalhar esse assunto, né? Que é bem interessante. E aí outras coisas, que nem, por exemplo, Israel e a igreja são distintos, assim a igreja não pode ser considerada como um novo e verdadeiro Israel. Bem interessante, né? Tem muitas pessoas que falam que a igreja hoje é o novo Israel, né? Mas não é.
a unidade espiritual da salvação entre judeus e gentios, um papel futuro para Israel como uma nação. Então assim, ele vai trazer bastante coisa, ele vai falar sobre mitos e verdades, né? Deixa eu abrir aqui. Vai falar sobre mitos e verdades do dispensacionalismo. O dispensacionalismo está inteiramente ligado ao arminianismo. Então ele vai trabalhar esse assunto. Será que está mesmo? Aqui ele fala que não, né? Porque na verdade o dispensacionalismo ele não trabalha com a parte soteriológica, apesar de desaguar em alguns momentos, né? Tem muitos teólogos dispensacionalistas que são calvinistas, né? Vou citar um nome aqui, talvez alguém conheça aí, o Mário Persona. Ele é calvinista e ele é dispensacionalista. Por quê? Porque o dispensacionalismo ele vai trabalhar outra coisa que não é soteriologia, né? Soteriologia você pode, como eu posso dizer assim, acoplar, né? Dentro dessa teologia do dispensacionalismo. Então, isso é uma conversa que o pessoal faz aí que não tem ligação. Ele vai trabalhar esse fato aí, vai falar sobre outros assuntos aqui também, que são os mitos e tal. E depois ele vai dar a conclusão dele sobre todos esses pontos aí apresentados. Então, se você quer um livrinho aí que fala sobre o dispensacionalismo, que saia um pouco dessas falas, né, que o dispensacionalismo é apenas as 7 dispensações e o pré-tribulacionismo, que estão sim dentro do dispensacionalismo, mas que não é a coluna, né, vamos dizer assim, né, a coluna dorsal do dispensacionalismo, tá certo? Então fica essa dica aqui, esse livrinho aqui para vocês, beleza? É isso aí, pessoal, valeu!